Bem, pessoal, então prosseguindo com o nosso curso de exercícios, vamos ver agora a questão 10, tá? De balanço de pagamentos. Então, uma determinada economia apresentou as seguintes transações com o exterior num determinado ano. Então, exportação, 3.000. Importação, 2.400. Fretes e seguros. Fretes e seguros pagos, né? Então, se foram pagos, eu já vou colocar aqui menos 600, tá? Por quê? Porque saiu o dinheiro do país. Então, fretes e seguros. Aliás, vou fazer o seguinte. A próxima também é fretes e seguros, só que recebidos, né? Então, eu vou botar aqui mais 400. Tá? Próxima, lucros e juros remetidos liquidamente para o exterior. Quando ele fala remetidos liquidamente, o liquidamente já diz que é a diferença entre o que foi remetido e o que foi recebido, tá? Então aqui, lucros e juros. Então já é o saldo ali de lucros e juros. Então é menos 800. Por quê? Porque eles foram remetidos liquidamente, tá? Doações líquidas recebidas. Então, a mesma coisa. Se ele fala doações líquidas, já é a diferença entre o que foi recebido e o que foi enviado. Então, se foi recebido, é mais 200. Empréstimos externos recebidos. E os empréstimos efetuados, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar assim, empréstimos líquidos. Empréstimos líquidos, ou seja, já vai ser a diferença entre o que foi recebido e o que foi enviado. Foi recebido 900, né? E foi enviado, foi efetuado 500, tá? Diante disso, ele quer o saldo do balanço de transações correntes e do balanço de pagamentos dessa economia, tá? Vamos começar pelo saldo de transações correntes. Transações correntes é o que? A balança comercial, tá aqui. A balança de serviços, aqui na balança de serviços a gente tem o frete e seguro, tá? Tem a balança de rendas, aqui na balança de rendas a gente tem lucros e juros. E aqui as doações são as transferências unilaterais. Então, se a gente somar esses saldos aqui, a gente vai ter transações correntes. Somando tudo isso aqui, pessoal, 3.000, 2.400, 600, 400, enfim, todos esses saldos, a gente vai achar um balanço de transações correntes deficitário em 200. Tá legal? Então, o déficit de 200. Para achar o saldo do balanço de pagamentos, é só a gente pegar o saldo de transações correntes e botar aqui a conta financeira, né? Conta financeira. Tá? A conta financeira deu mais 400. Então, o saldo do BP vai ser saldo do BP é menos 200, que é o déficit de transações correntes, mais 400, que foi o superávit da conta financeira. Então, foi mais 200. Tá? Então, o gabarito aí da questão 10 é a letra D de dado. Tá? Vamos lá para a questão 11. São computados no saldo em conta corrente do balanço de pagamentos. Então, ele quer o que tem no saldo em conta corrente. Saldo em conta corrente. O que é o saldo em conta corrente? São as transações correntes. Balança comercial, balança de serviço, balança de rendas e transferências unilaterais. Letra A importação de mercadorias está aqui na balança comercial, né? Recebimento de aluguéis está na balança de serviços. E amortização de empréstimos. A amortização de empréstimos está na conta financeira. Então, a letra A não é. Letra B. Exportação de mercadorias. Ok, é balança comercial. Pagamento de fretes. Ok, é balança de serviço.
E diminuição das reservas internacionais. Não, aí reservas internacionais é o quê? É lá na conta variação das reservas internacionais. Então, letra B não é. Letra C, recebimento de lucros, ok. É aqui no balanço de rendas, né? Envio de donativos ao exterior, ok, é transferência unilateral. E amortização de empréstimos estrangeiros. A amortização de empréstimos é na conta financeira. Então, a letra C não pode ser. Letra D, aumento das reservas internacionais, é aqui na conta de variação das reservas. Obtenção de financiamentos no exterior, é aqui na conta financeira. E remessa de royalties para o exterior, royalties é aqui na balança de serviços. Pessoal, na nova metodologia, os aluguéis e os royalties, eles são contabilizados na balança de serviços, tá? E você vai falar, pô, professor, mas aluguel e royalty não é remuneração de fator de produção? Então eles não teriam que estar aqui na balança de rendas? Pessoal, até teria, e na metodologia antiga, eles estavam no balanço, na conta de rendas, tá? O fato é que na metodologia nova, por convenção, esses dois itens foram para a balança de serviços, tá? Por quê? Por convenção, para deixar aqui na balança de rendas somente salários, juros e lucros. Tá? Salários ordenados, né? Juros, lucros ou dividendos, né? Tá? Então, na metodologia nova, os royalties e os aluguéis são contabilizados na balança de serviços. Então, a letra D não pode ser também. Letra E, pagamento de juros a outros países. Ok, porque juros é balança de rendas, né? Exportação de mercadorias. Ok, balança comercial. E recebimento de donativos do exterior. Ok, transferência unilateral. Então, o gabarito dessa questão é letra E de eu vou passar. Bom, então vamos agora para a questão de número 12. Analise. Assertiva 1. Em uma economia aberta, com perfeita mobilidade de capitais e taxas de câmbio flexíveis, a política monetária expansiva é um instrumento eficiente no curto prazo para a diminuição da taxa de desemprego. Essa assertiva 1, pessoal, é uma assertiva que envolve o conhecimento do modelo Mundell-Fleming, modelo ISLM na economia aberta, tá? Nós estamos comentando somente questões de balanço de pagamentos, mas como nós estamos supondo nesse curso de exercícios comentados que você já estudou toda a teoria, então não tem problema, vamos comentar essa assertiva número 1 aqui. Então, o modelo ISLM na economia aberta, com perfeita mobilidade de capitais, que é o que ele fala aí, a gente tem esse gráfico aqui. A taxa de juros no eixo vertical, o nível de emprego no eixo horizontal, nós temos a curva IS, que mostra o equilíbrio no mercado de bens, e nós temos a curva LM, que mostra o equilíbrio no mercado monetário. E nós temos a curva BP, que é horizontal no caso da perfeita mobilidade de capitais, né? E aqui, taxa de juros interna igual a taxa de juros externa, tá? Aliás, fazer um E, mas ficar mais entendível aqui, tá? Aí ele disse o seguinte, que o regime de câmbio é flexível, né? Regime cambial. Regime cambial é flexível. E temos política monetária expansiva. Política monetária expansiva. Então vamos ver o que vai acontecer. Política monetária expansiva, a gente tem que deslocar a curva LM para a direita, né? Então, vou fazer em vermelho aqui. A curva LM vem para a direita. E, a princípio, a economia ela sai do ponto 1, né, onde ela estava em equilíbrio aqui, ela sai para o ponto 2 em vermelho. Nesse ponto 2,
A taxa de juros, o novo equilíbrio da economia vai ser aqui a esse nível de renda e aqui há uma nova taxa de juros interna e linha. Só que é o seguinte, quando a taxa de juros interna reduzir aqui para baixo, vai acontecer todo um ajustamento em decorrente do regime cambial ser flexível. O ajustamento é esse aqui, ó. A gente vai ter uma taxa de juros interna menor que a taxa de juros externa. Isso vai provocar o seguinte, vai provocar saída de capitais, ou seja, os investidores vão querer sair do país. Quando eles saem do país, eles têm que trocar os seus investimentos aqui por dólares, porque eles têm que sair com dólares. Então aumenta a demanda por dólares. Se aumenta a demanda por dólar, ocorre o que? A valorização do dólar. Valorização do dólar. Se ocorre a valorização do dólar, vai ocorrer a desvalorização do real, tá? Desvalorização do real. Só que olha só, a desvalorização do real, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar o saldo das exportações líquidas. E isso vai impactar a curva IS. A curva IS, ela representa o mercado de bens, ela representa esse mercado aqui, onde Y é igual a C mais I mais G mais X menos M. Se o X menos M aumenta, em decorrência da desvalorização real do câmbio, então você vai ter que aumentar, vai ter que deslocar a curva IS para a direita. Eu vou fazer esse deslocamento de lilás. A curva IS ela vai se deslocar para a direita até o ponto em que a taxa de juros interna novamente se igualar com a externa. E vai ser aqui nesse ponto, ó, que eu vou chamar de ponto 3. Então, se o regime cambial é flexível e adota-se uma política monetária expansiva, a gente tem um aumento de emprego bastante grande, ó. O nível de emprego inicial era o azul, né? Aí ele foi para o vermelho, em decorrência da política monetária expansiva. E como o regime é flexível, ainda ocorreu a desvalorização real do câmbio. Aí o emprego aumentou mais ainda, a gente foi para o nível de emprego lilás. Então, a assertiva 1 da questão número 12, ela está correta, né? Por quê? Porque a política monetária expansiva é um instrumento eficiente no curto prazo para a diminuição da taxa de desemprego. A gente viu que o Y ali, o emprego, a produção, a renda da economia, é tudo a mesma coisa, tudo aquele Y, tá? Isso aí aumentou. Se isso aumentou é porque houve uma diminuição da taxa de desemprego. Tá legal, pessoal? Vamos agora analisar a assertiva número 2. Em um sistema de taxas de câmbio fixas, a desvalorização da moeda nacional tenderá a aumentar as importações e diminuir as importações de bens e serviços. Esse aqui é aquele negócio manjado, né, pessoal? Que eu já falei para vocês, já caiu em várias questõezinhas aí. A desvalorização da taxa de câmbio, seja no câmbio fixo, seja no câmbio flexível, em qualquer regime, a desvalorização da taxa de câmbio, ela aumenta o valor das exportações e reduz... Não, estou ficando maluco já. A desvalorização da moeda aumenta o valor das exportações e reduz o valor das importações, tá? Então, está correta a assertiva 2. Não, está errada a assertiva 2, porque ela diz exatamente o contrário, tá? Então, a assertiva 2, incorreta. Vamos ver a assertiva 3. O resgate de títulos públicos em operações de mercado aberto é um dos instrumentos que podem ser utilizados pela autoridade monetária para reduzir os meios de pagamento da economia. Então aqui mais um assunto que não faz parte de balanço de pagamentos, mas mesmo assim vamos comentar. O resgate de títulos públicos, pessoal, ele faz o quê? O governo, ele compra o título público do mercado, ele recebe o título público e em troca ele entrega dinheiro. Quando isso acontece, ocorre um aumento dos meios de pagamento da economia e não uma redução,
como está escrito aí na questão. Então a assertiva 3 está errado. Resgate de títulos públicos provoca aumento dos meios de pagamento na economia. Tá legal? Pessoal, vamos encerrando essa aula por aqui. Na próxima aula a gente termina de comentar essa questão 12 e comenta outras questões adicionais. Até lá!